Olá, vamos dar sequência então. Eu tenho aqui o texto Comidas que eu gosto selecionado, né? Vamos dar continuidade à aba de parágrafo. E aqui eu tenho a opção para poder recuar e avançar o parágrafo. Vou clicar nessa aqui, ó, repara que ele vai avançando. Esse avanço, eu não tenho visuais do programa, eu utilizo a guia exibição para fazer isso. Então, vou na caixa de seleção da régua, repara que foi inserida uma régua aqui acima, e quando eu faço, vou voltar para a página inicial, quando eu faço o avanço do parágrafo, olha lá, ó, esse marcador que define o recuo dele, avança ou recua. Isso varia aqui, né, do tipo de opção que eu escolhi. Eu posso clicar, segurar e arrastar para fazer o ajuste aqui, ó, manualmente nele. Então, é só clicar, pressionar e arrastar, o que não está sendo possível devido à gravação do programa. Então, ele desabilita alguns recursos do mouse, mas fazendo aí você vai poder verificar isso aí. Vou deixar ele à esquerda, que é o padrão, ele fica ajustado à margem. Não tem como recuar mais que isso, porque essa área de aqui ao lado, por ordem alfabética, aí, utilizando o parágrafo e o tipo de texto. E aqui tem como eu fazer crescente ou decrescente. Veremos isso aqui em um texto maior, já que nesse caso aqui fica difícil de interpretar esse recurso. Aqui nós temos uma opção para mostrar tudo. Ele marca essa opção, ele vai mostrar marcas de parágrafo, edição, né, referente aqui ao texto. Então ele faz uma separação melhor do conteúdo. Depois faremos uma aula prática para utilizar também esse recurso. E aqui para fechar a guia de parágrafo, nós temos a opção de borda. O que seria essa borda? Vou selecionar o texto com o nome, né, Hugo Vasconcelos, e vou aplicar aqui alguns tipos de borda. Clicando na seta, eu tenho como aplicar uma borda inferior. Repara que foi uma borda, uma marcação de linha abaixo do texto, uma borda superior. E alguns outros modelos de borda que vocês podem dar uma olhada. Eu gosto de utilizar, às vezes, as bordas externas. É feita essa caixa aqui em volta do texto. Ah, mas e essa linha que foi criada? E se eu quiser ela pontilhada, se eu quiser ela de outra cor? Basta vir na opção de borda e clicar em bordas e sombreamentos. Vai ser aberta essa caixa para nós trabalharmos com a borda. Então, o que eu posso fazer aqui? Selecionar a definição dela, se vai ser uma borda de caixa, que é simples, se vai ter uma sombra, ou se vai ser uma borda 3D, que vem com o efeito de relevo. Vou deixar a caixa. Aqui o estilo do traço, né, o estilo da minha linha. Vou escolher essa, por exemplo. A cor, se eu não colocar nada, deixar automático, a cor fica preta. Vou colocar aqui um tom de azul escuro. E aqui a espessura, a largura dela. Se eu não marcar nada aqui, eu não mexer nessas propriedades e deixar a caixa, ele vai ser colocado em volta de todo o texto. Mas eu posso tirar, por exemplo, a superior, tirar a borda esquerda, basta desmarcar essas opções aqui que correspondem aos 4 lados. E tem uma coisa interessante, eu posso aplicar a parágrafo, que é como ela está aplicada, de um lado ao outro do parágrafo, ou posso aplicar também somente em volta do texto. Vou dar OK, repara que vai ser criada a borda somente ali em volta do texto. Não aconteceu, deixa eu clicar fora aqui, é porque ele não carregou ainda. Não aconteceu ainda porque ele está carregando aqui a aplicação da nossa borda, mas ela vai ficar apenas em volta do texto. Então, aqui, ó, como vocês podem ver, é a aplicação, né, em volta aí do texto. E se eu aplicar ela em volta do parágrafo, deixa eu selecionar novamente aqui o texto. Ok. Fazer uma aplicação em volta do parágrafo, ele vai ficar, né, diferente aqui, bordas e sombreamento. Deixa eu desfazer, porque eu tirei a seleção. Se você não pegar exatamente como tinha selecionado na primeira vez, ele não aceita alteração. Então, eu aconselho que vocês desfaçam, usando aqui a seta de desfazer ou o comando Ctrl Z. Vá novamente em bordas e sombreamento. Deixa eu escolher aqui de novo, escolher uma pontilhada agora de uma outra cor. Vou deixar parágrafo. Repara ali que ele ficou em volta aqui do parágrafo. Então, bem simples esses recursos aqui de bordas, né? Parágrafo, preenchimento, essa guia de parágrafo. Depois nós vamos finalizar esses recursos da página inicial para a gente poder passar para outras áreas. Eu não vou ficar só na explicação de recursos, não, nós já vamos começar a partir para a prática, para documentos práticos, embora vocês tenham que ter essa noção para a gente poder iniciar.